dessa casa ou não, elas não voltem para o seu lado da mesma forma que chegaram, Pai. Se alguma coisa, Pai, for acrescentada da parte do Senhor, não da minha parte, mas da parte do Senhor, for acrescentado na vida dessas pessoas, Pai, eu ficarei tão feliz quanto o Senhor. Então, usa-me apesar de mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Estava meditando nessa palavra. Semana passada eu disse, Túlio, tem como a gente tocar essa música aqui? Deus estava falando muito sobre isso comigo, sobre confiança. E é interessante que, quando a gente vai falar de confiança, ele abrange tanto na horizontal quanto na vertical, né? Mas a Bíblia ela vai nos ensinar, irmãos, a confiar no Senhor. E quem escreveu esse livro foi nada mais, nada menos que o filho do rei Davi. Para quem não conhece, o rei Salomão. Eu não sei se você tem lembrança do rei Salomão quando ele teve uma primeira experiência com Deus, que Deus perguntou para ele, na verdade, o que é que ele queria. E naquela ocasião, Salomão ele teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Talvez se fosse nos nossos dias atuais, pessoas que são muitas vezes egoístas, pretensiosas, elas pediriam logo riqueza, pessoas que têm uma vida descontrolada, talvez pedisse muitas mulheres, e etc. e tal. Mas Salomão, quando ele teve essa oportunidade diante de Deus, a Bíblia diz que ele pediu sabedoria a Deus. Você vai ver isso lá no livro de 1 Reis, salvo engano, no capítulo 3. Quando Deus dá essa oportunidade para ele, e ele pede sabedoria. Só que ele não pede, irmão, sabedoria para se dar bem nas coisas. Ele não pediu aquela sabedoria para ser uma pessoa esperta diante dos outros, sabe? Para se dar bem em tudo que for fazer. Não, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Ele tinha já uma consciência de que o povo de Deus daquela época, lá os judeus, hebreus, povo de Israel, eles eram e sempre será o povo de Deus, escolhido de Deus. Só que eles são um povo, irmão, tão assim, tão ingrato, tão rebelde, tão assim desobediente, que era necessário mesmo ter uma sabedoria divina para conduzir esse povo. E a Bíblia diz que quando Salomão pediu sabedoria a Deus, ele não pediu riqueza, ele não pediu nada mais do que isso. Ele disse, eu quero sabedoria para guiar esse povo, porque tem que ter. E Deus viu uma sinceridade no coração de Salomão, e Deus deu a ele a sabedoria que ele precisava para guiar o povo, mas ele foi tão generoso com Salomão que ele disse, porque tu me pediu sabedoria, eu vou te dar também riquezas e glória. Olha só como é importante a gente fazer as escolhas certas. Escolher certo. Porque às vezes a gente quer, se ele tivesse ido para o final, talvez ele não tivesse tido esse bônus de Deus. Mas como ele quis uma sabedoria, não para se dar bem, mas para guiar o povo, quando você vai ver o primeiro exemplo de Salomão usando essa sabedoria, é diante daquelas duas mães, quem lembra? Que dormiu uma por cima do filho, aí o filho morreu, aí ela não queria ficar sem o filho, foi lá, trocou o filho morto pelo vivo, e começou aquela confusão, e aquela mulher com aquela obcecada pela filha da outra, não, esse filho é meu, e aí de repente Salomão entra na jogada lá e diz, rapaz, vamos acabar com esse negócio aqui agora, pega uma espada aqui, vamos partir essa criança no meio, e vai uma banda para cada. Aí a mãe verdadeira, ela se manifesta, não, eu prefiro que ele viva, do que ter que matar, sacrificar meu filho, deixa ela ficar com ele. Vai ficar. Quando Salomão percebeu que o coração da mãe verdadeira estava querendo vida e não morte, ele disse, entrega para ela que o filho é dela. Então, guiado pela sabedoria divina. Então, foi esse homem que escreveu isso aqui. Então, ele sabia muito bem o que estava escrevendo, irmão. Salomão, no início do seu ministério, ele foi muito bem sucedido naquilo que Deus colocou diante das suas mãos. Então ele começa dizendo aqui nesse capítulo, no versículo 5, que ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E ele não diz a Bíblia não diz que nós devemos confiar no Senhor debaixo das nossas emoções. Quando a Bíblia fala de coração, irmão, ela vai falar de interior.
Vai falar de algo interior. Vai falar do nosso espírito. E ele diz, confia no Senhor de todo o teu espírito, de todo o teu coração. Ele vai dizer, e não se estribes no teu próprio entendimento. O que ele estava querendo dizer com esse não te estribes no teu próprio entendimento? Ele estava dizendo que não é confiável nós confiarmos nas nossas habilidades, no nosso conhecimento natural. Não que isso não seja importante, irmão. É claro que é importante uma pessoa que sabe falar, sabe que tem um entendimento, que tem habilidade, isso é importante. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, por mais que isso seja importante, não é isso que nós devemos confiar. Porque nós somos pessoas falhas, irmão. Nós vemos pessoas todos os dias na TV, pessoas formadas, pessoas que deveriam estar defendendo o povo, estão contra o povo, cheio de sabedoria humana. A Bíblia diz, irmão, não sou eu que digo, a Bíblia diz lá em Tiago que a sabedoria humana ela é diabólica, porque só pensa em si, só pensa no poder. Então, quando o rei Salomão, aqui nesse texto, ele vai dizer para a gente não confiar, né, nos nossos entendimentos, isso é uma instrução para a nossa vida. É um cuidado de Deus para as nossas vidas, irmão. Confiar em si mesmo é perigoso, principalmente se você não tem o Espírito Santo dentro de você. Porque confiar em si mesmo te leva a uma posição de orgulho, de soberba, de arrogância, de prepotência. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Uma pessoa arrogante, prepotente, soberba, achando que é até mais do que Deus. Sabe, toda a nossa confiança tem que estar nele, irmão. E eu procurando um pouco do significado dessa palavra, confiança, ela tem uma origem no latim, confidentia, que por sua vez deriva do verbo confidere, composto por com e fidere. Portanto, confiança significa depositar fé com intensidade em algo ou em alguém. E de fato, irmão, confiança envolve fé. Eu lembro da passagem quando Jesus ele vem andando sobre as águas. Você conhece a passagem? Eu estou passando só por cima mesmo. E os seus discípulos estão naquele barco em alto mar e Jesus manda eles irem na frente. Daqui a pouco Jesus se atrasa com eles, no bom sentido da palavra. Aí Jesus quer ir até o encontro dele e a forma mais rápida de Jesus ir era por cima das águas. E Jesus vai andando sobre as águas ali e de repente eles avistam Jesus e aí eles começam a ver algo diferente sobre as águas. Aí eles se espantam achando que é um fantasma. Aí Pedro, aquele cara ousado que nós conhecemos, né? Ele percebe que é o Senhor e ele diz algo interessante que envolve confiança. Porque fé envolve confiança. Jesus não estava ali querendo dar uma lição de fé para os seus discípulos, irmão. E quando Pedro avistou Jesus, Pedro disse assim, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Aí Jesus libera a palavra para Pedro, com a palavra ele diz, vem. E Pedro confia naquela palavra. Irmão, Pedro confiou na palavra de Jesus. Confiou de tal forma, porque qualquer pessoa, irmão, no natural, quando saísse do barco, afundava plenamente. Mas a Bíblia diz que quando ele pisou nas águas, ele saiu caminhando sobre as águas. Por que ele caminhou sobre as águas? Porque ele confiou na palavra de Jesus. Salomão está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração. E a confiança de Pedro não foi uma confiança na alma, foi uma confiança no Espírito. Ele se moveu por fé. Mas, irmão, é interessante que ao mesmo tempo em que ele confia no Senhor e anda sobre as águas, no mesmo tempo, quando ele começa, eu vou usar como o texto aqui está falando, quando ele viu o vento tocando no seu corpo, algo que ele nunca tinha experimentado, ele começou a se estribar no seu próprio entendimento. Ele começou a olhar para o natural. E a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele começa a submergir. Ele não afundou de uma vez. Solta uma pedra assim, numa água, para tu ver, ele vai cair de uma vez, vai afundar. Mas Pedro, a Bíblia diz que ele foi submergindo.
porque ele se estribou no seu próprio entendimento. A Bíblia diz, não se estribe no teu próprio entendimento. Não é as circunstâncias, irmão. A nossa confiança não está nas circunstâncias, a nossa confiança está no Senhor. E se nós confiarmos no Senhor, nós não vamos afundar. Nós vamos continuar andando sobre as águas. Quando ele percebeu novamente que ele deveria confiar no Senhor, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para ele, o trouxe para a mesma posição e os dois voltaram para o barco. Eu digo para vocês, Jesus não botou ele no braço não, irmão. Eles voltaram para o barco caminhando assim como saiu. Ele voltou a confiar no Senhor. Mesmo quando a gente confia assim, sabe, nas nossas habilidades, é certo que uma hora ou outra a gente vai afundar. Porque nós somos limitados, irmão. Estão comigo? Amém. Então, essa confiança que a Bíblia nos ensina é uma confiança na vertical. Tem pessoas que confiam em outras pessoas, não tem? Tem. Tem pessoas que, por exemplo, você vai viajar num avião e você nunca viu aquele piloto na sua vida. Você simplesmente confia que ele é uma pessoa capacitada para te levar de um lugar para outro voando. Mas tu nunca viu ele, tu não sabe a procedência dele, tu não sabe de nada. Mas você confia. Isso é uma confiança natural, na horizontal. Tem pessoas que entregam as suas vidas para um cirurgião, que você acredita que ele vai ser bem sucedido naquela cirurgia. Você confia plenamente. Confiança na horizontal. Mas a confiança, meu irmão, que nós devemos depositar verdadeiramente é a confiança na vertical. Porque o médico pode falhar, irmão. O avião pode falhar, o piloto pode falhar, mas o Senhor não falha. Aleluia. O Senhor, ele permanece firme naquilo que ele diz. Eu creio. Então, eu queria mesmo hoje incentivar as nossas vidas a desenvolver essa confiança no Senhor, irmão. Sabe, às vezes as coisas vêm sobre as nossas vidas que tentam nos fazer desanimar. As circunstâncias tentam nos fazer desanimar, irmão. Sabe, às vezes vem coisas sobre a minha vida que eu fico perguntando para mim mesmo, rapaz, não é possível um negócio desse. E às vezes o inimigo quer nos levar a duvidar de Deus. Aí você começa a se lembrar do que Deus já fez por você. Começa a se lembrar do que Deus já fez por você, dos livramentos que Ele te deu, da provisão que chegou quanto menos esperava, daquela conta que foi paga, do aluguel que foi pago. Glória a Deus. E o que é isso, irmão? Confiar no Senhor. Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ele não vai mudar. Quando nós tiramos a nossa confiança do Senhor, nós começamos a naufragar. Esse mesmo homem que escreveu esse livro aqui que nós estamos lendo agora, se você for ver a história dele no início, foi ele que construiu o templo. Deus não permitiu que Davi viesse construir aquele templo, porque Davi foi um homem que derramou muito sangue. Mas ele foi a pessoa e fez um templo precioso para o Senhor. E andou em obediência ao Senhor. Mas chegou um momento na vida dele, irmão, quando ele deixou de confiar no Senhor, as coisas começaram a dar errado na vida dele. Deixa eu ler um texto aqui com você. Deixa eu ler 1 Reis primeiro, para você entender esse homem que Deus encheu de sabedoria para guiar o povo. 1 Reis, no capítulo 3, verso 5. 1 Reis 3, no verso 5, por favor. Vamos ler o 3, diz assim, ó. 1 Reis 3 diz assim, ó. E Salomão amava o Senhor e andando
amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes: pede o que queres que eu te dê. Aí no versículo 9, diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Aí quando você vai para o versículo 12, a Bíblia diz assim: e eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Olha só o que Deus fez com Salomão. Se você continuar lendo o livro de 1 Reis, você vai ver ele sendo bem sucedido em tudo que ele faz. Mas quando a gente chega lá em 1 Reis, no capítulo 11, eu queria que você abrisse comigo, para você entender o que é quando você deixa de confiar em Deus. Olha o que é que acontece, irmão, quando a gente deixa de confiar em Deus. Salomão tinha propriedade para falar isso aqui. Amém? Salomão, ele escreveu um livro depois, que é o livro de Eclesiastes, que depois que ele provou tudo do Senhor e provou tudo sem o Senhor, ele vai falar que tudo que ele provou sem o Senhor era simplesmente vaidade, irmão. É como se ele tivesse: rapaz, eu desgastei a minha vida sem o Senhor. Amém? Mas aqui, quando ele vai para o capítulo 11 de 1 Reis, no versículo 1, ele diz assim, ó: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Uma das coisas que Deus pediu para o povo judeu era que ele não se envolvesse com mulheres estrangeiras. Uma das coisas que Deus pediu foi que Salomão, o povo de Deus, eles não tivessem envolvimento com pessoas pagãs. Porque os pagãos, eles tinham uma cultura diferente da cultura de Deus, da cultura do reino. E Deus não queria que eles se contaminassem. Aí olha o que é que Salomão faz, quando ele começou a se estribar no próprio entendimento. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Versículo 2 diz assim: das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Olha, Salomão agora não mais aquele cara que começou confiando no Senhor. Salomão agora está dizendo assim: eu posso confiar em mim mesmo. Vai dar tudo certo. Ninguém vai me contaminar, não. Tá tranquilo, Senhor, fica tranquilo, cabeça de gelo, né? Mas a Bíblia continua falando, ó. E tinha 700... Meu irmão, uma mulher já é um negócio difícil para a gente administrar, macho. O cara... Não é porque as mulheres são problemáticas, não. Mas é porque, sabe? Não é questão das mulheres serem problemáticas, não. É uma questão de você ter um relacionamento. São dois pensamentos diferentes, irmão. Um homem tem um pensamento, a mulher tem outro. A gente tem que ajustar isso. Né? A mulher gosta de uma coisa, o homem às vezes gosta de outra, e você tem que ter ali um alinhamento, porque senão não dá certo. Sabe, esse negócio de dizer que pedir a Deus uma varoa e um varão, isso não é de Deus não, irmão. Deus não vai dar varão e varoa para ninguém, ele não vai casar com ninguém, quem vai casar é você. Agora eu preciso pedir a Deus, Senhor, sabedoria para me fazer uma escolha correta. Né? Uma santa e um santo bom para mim. Aí Deus vai dar a direção, mas dizer que Deus vai... Porque quando a gente diz que Deus dá um homem e uma mulher pra gente, o varão e a varoa, quando dá errado, aí parece que Deus errou no negócio, né? Joga a culpa para Deus, né? A mulher que tu me deu, Senhor, me enganou. Não é assim que acontece, irmão?
Então é a gente que faz as escolhas, nós fazemos as escolhas. Então o Salomão aqui tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Isso aqui era uma cultura lá da época, irmão. Isso aqui não é exemplo para você pegar não, viu? Ah, Salomão tinha 303, né? Tá bom, tá tranquilo. Não tem nada a ver não, irmão. Certo? Isso aqui era uma cultura lá e na antiga aliança e isso não cabe a nós não. Ok? Deixará o pai, o homem, e vai se unir à sua mulher, não é às suas mulheres. Tá bom, né? Tu tá se identificando não, mas. Então, versículo 4 diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração. Quem perverteu o coração? As mulheres, aquelas que conviviam com o homem. Perverteu o coração daquele cara que agora está se estribando no seu próprio entendimento. Já não confiava mais em Deus, só confiava nele mesmo, achando que ele ia dar conta do negócio. Não dá, irmão. Não dá. Não tem como. Aí ele continua. As mulheres perverteram seu coração para seguir outros deuses. Olha só, ele agora não tinha mais o Senhor apenas como aquele que ele era adorador. Agora ele estava adorando outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração do seu pai Davi, porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como seu pai Davi. Ei, irmão, às vezes eu digo para as pessoas, é muito bom começar, mas é muito melhor saber como você vai terminar. Amém. Porque muitas vezes nós começamos bem, mas terminamos mal. O certo é você começar bem e terminar bem. Salomão começou bem, mas terminou mal. E hoje em dia há vários questionamentos, com vários... rapaz, eu me esqueci a palavra. Vários teólogos, estudiosos, eles ficam brigando para saber se Salomão está com o Senhor, se não está com o Senhor. Pouco me importa, irmão, se ele está com o Senhor ou se ele não está com o Senhor. Se ele está com o Senhor, glória a Deus. Se ele não está com o Senhor, o problema foi dele. Quem buscou foi ele. Então isso não é o que interessa para mim agora. O que interessa é eu pegar o exemplo desse camarada aqui e não fazer a mesma coisa. Amém. Sabe, não deixar de confiar no Senhor como ele deixou. Ele era um rei, irmão. Ele guiava um povo. Ele era uma pessoa de referencial para aquele povo que Deus escolheu. Mas agora a Bíblia diz que no fim da sua vida ele deixou de confiar no Senhor. Agora ele não confia mais apenas em Deus. Agora ele confia em vários deuses. Com D minúsculo. Eu digo para você, meu irmão, se estribou no próprio entendimento. Não teve um final feliz. No versículo 7 ele diz, então edificou Salomão. Olha só o que foi que esse rapaz fez. Ele foi o cara que construiu o templo antes. Para as pessoas irem adorar a Deus. Na velhice se desviou do Senhor, deixou de confiar em Deus, e agora, olha o que é que ele faz no versículo 7. Então edificou Salomão um alto Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está em Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Ô, meu irmão, praticamente Salomão aqui negou a sua fé. Ele se apostatou de Deus. Agora ele estava ali competindo com Deus. Porque ele fez um templo para adorar a Deus, e agora no final da sua vida ele fez um templo para os adversários de Deus. Uma pessoa que foi usada por Deus plenamente. Mas por que, irmão, que uma pessoa que foi usada por Deus plenamente, no final da sua vida, ele agora decide ser usado por outros deuses? Eu digo para você, se estribou no próprio entendimento. Deixou de confiar no Senhor. Nós não podemos, irmão, deixar de confiar em Deus. Por mais habilidade que tenhamos, por mais condição financeira que nós venhamos ter,
nós não podemos confiar nas nossas riquezas, irmão. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. As riquezas nossas aqui nessa terra, elas podem acabar. Mas se nós confiarmos no Senhor, a provisão não acaba, o suprimento não acaba, a fé não acaba. E é disso que eu quero incentivar você por meio desse texto. Confia no Senhor de todo o teu entendimento, irmão. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Sabe, para que você não venha ter um final como teve Salomão. Um cara super sábio, escreveu alguns livros cheios de sabedoria. Mas eu digo para você, do que adiantou toda a sabedoria e não teve como usufruir dela no final da sua vida? Negar o Deus que te encheu de sabedoria, não terrena, mas uma sabedoria divina. Não vale a pena. Não vale a pena você trocar o Senhor pelo seu próprio entendimento. Estão comigo? Existe confiança na vertical que eu falei, que é você e Deus. Confiar todo o seu ser a Ele. Existe uma confiança na horizontal, de você para com você, de você para com as pessoas, de você para com as coisas. Porque tem pessoas que confiam mais no que tem do que em Deus, irmão. Esquece Deus e confia mais num simples aparelho desses que a gente tem na palma das nossas mãos. Tem pessoas que matam por causa de um negócio desse, irmão. Brigam por causa de um negócio desse. Ou seja, confiam em coisas. Estão comigo? No Salmo 20, no verso 7, tem um texto que vai falar também sobre confiança. Salmo 20, no verso 7. Olha só. Uns confiam em carros, coisas. Outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Nós confiamos no nosso Deus. Meu irmão, confie você no que você quiser. Se você quer confiar no seu automóvel, confie nele. Eu digo para você, ele pode parar, ele pode falhar, a gasolina pode acabar, a bateria pode falhar, mas o Senhor, Ele não falha. O Senhor não precisa ser recarregável. Ele não é assim. Muito pelo contrário, é Ele que nos recarrega. Se confiarmos nele. A expressão confiar em carros e em cavalo é uma metáfora bíblica, frequentemente encontrado no livro de Salmos, que significa depositar confiança em bens, poder, força física ou habilidades humanas para alcançar segurança e vitória. Salmo 125, no versículo 1, é um outro texto que vai falar sobre confiança. Deixa eu olhar para o relógio ali, porque a gente vai ceiar ainda. Salmo 125, no verso 1, por favor. Diz assim, ó, os que confiam, é bem conhecido, né, esse texto? Os que confiam no Senhor serão como o monte. Diga, não é os montes, ou não são os montes, é o monte. Diga singular. Porque às vezes a gente canta, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O monte Sião é um. Então ele está dizendo, os que confiam no Senhor serão, somos nós que somos o plural, mas o monte ele é o singular. Serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Aleluia. Meu irmão, confiar no Senhor nos traz uma permanência inabalável. Amém. Confiar no Senhor nos torna pessoas inabaláveis. Oh, aleluia! A confiança no Senhor deve ser de todo o coração. A nossa confiança nele envolve a nossa fé, irmão. Envolve um crer por dentro. Envolve o nosso espírito. Envolve a nossa confissão. Outro texto que me faz lembrar sobre confiança no Novo Testamento é quando aqueles 10 leprosos, eles vêm diante do Senhor Jesus
Eles querem ser curados. Existia naquela época uma lei que deixava esse povo isolado, irmão, fora da sociedade, fora do convívio da família. Se você fosse detectado com uma lepra, você era excluído do meio da sociedade, você era tirado do convívio da sua família. E de tempos em tempos ele se apresentava diante de um sacerdote, para o sacerdote te examinar e te diagnosticar se tu estava curado para voltar para a tua família, ou se tu tinha que voltar para aquele lugar onde ficavam os leprosos. De repente, Jesus estava num local e 10 leprosos se aproximam de Jesus. Jesus conhecia a lei sobre isso. E eles vão diante de Jesus. Jesus não ora por eles. Jesus simplesmente Jesus disse assim para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. Meu irmão, isso é liberar uma palavra dessa. Eu estou aqui doente, não sei lá há quanto tempo, querendo que ele fizesse ali uma oração por mim, algo desse tipo. O cara libera só uma palavra para mim, mandando eu ir. Eu vou. Confiou, meu irmão. Eles não questionaram Jesus. A Bíblia diz que eles foram e no caminho, indo eles, foram curados. O que é isso? Confiança, irmão. Às vezes nós liberamos palavras sobre a vida de pessoas e o que mais nós esperamos é que elas confiem naquela palavra, não na palavra humana, mas daquela revelação que foi liberada por meio de uma pessoa. E muitas vezes as pessoas descredibilizam a palavra e credibilizam outras coisas. Estão comigo? O que era isso que aconteceu? Confiança. Marcos 11:23, que é um dos textos mais usados no nosso ministério, foi o texto em que o irmão Kenneth Hagin utilizou para sair de um leito de enfermidade que ele vivia. Jesus vai dizer lá: se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará o que diz, assim será. O que é isso? Confiança, irmão. Confiar naquilo, na palavra que Deus libera para nós. Eu acho que muitas vezes tem faltado nas pessoas, no meio da igreja, é essa confiança, irmão. As pessoas estão fadadas a um entendimento natural que deixam de crer no sobrenatural de Deus ao ponto de não confiar mais naquilo que Ele pode fazer. Mas Deus continua, irmão, fazendo o que Ele fazia no passado. Deus continua usando pessoas, assim como Ele usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, Ele continua usando pessoas hoje. A pessoa está diante de uma circunstância. Qual era a circunstância? Um mar enorme. E um povo vindo matar eles. Aí ele ouve uma palavra: toca nas águas. E ele toca nas águas. Que é isso? Confiança, irmão. Em quê? Naquela palavra que foi liberada da parte de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Não é a tua razão, meu irmão. A tua razão vai dizer que aquilo ali não é para ser. Mas aí, meu irmão, deixa a tua razão de lado e confia naquilo que Deus fala. Se Ele disse, é porque Ele vai cumprir. Ele vai velar por aquela palavra para realizar, irmão. Confia no Senhor de todo o teu entendimento. De todo o teu coração, Ele satisfará os desejos do teu coração, irmão. Deus, Ele não é um ser limitado. Ele é o alfa e o ômega. Ele é de eternidade a eternidade, irmão. Ele não muda, a sua palavra não passa, continua a mesma. Sabe o que está faltando muitas vezes nós também, sabe o que é, irmão? É ler a palavra, meditar na palavra de Deus. Infelizmente, não sei se isso acontece na nossa igreja, mas infelizmente muitas pessoas hoje elas só querem receber de Deus na quinta e no domingo. Não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não ouve ministrações da visão, não ouve louvor, não faz oração, sabe, não tem nenhum momento de intimidade com Deus e quer que as coisas aconteçam. O problema não está em Deus, muitas vezes o problema está em nós, irmão. E a gente precisa reconhecer esse erro e ajustar a nossa vida para que a nossa confiança ela não venha sair do Senhor e começar a depositar confiança em outras coisas. Confia mais nos amigos do que em Deus. Revela todos os seus segredos para os seus amigos. Mas para Deus não tem coragem de chegar no quarto, no secreto, chorar e se derramar na presença dele e dizer: Deus me ajuda.
Achando que Deus está dormindo ou está passando alguma coisa desapercebido. Aí quando as coisas começam a dar errada, quando os boletos começam a chegar para a gente pagar, aí tome choro, Deus me esqueceu, me abandonou, não quer saber de mim. Deus é mau, Deus coloca no leito, Ele leva no anzol do divino pescador e etc e tal. Não, irmão, Deus não é assim. O que Deus quer é que nós não venhamos perder a nossa confiança nele. A mesma confiança, meu irmão, que eu tive quando eu disse sim para Ele. Eu nunca vi Deus, nunca vi Jesus fisicamente. Mas um dia alguém pregou, irmão, o evangelho e eu acreditei, confiei naquela palavra, irmão. Sabe, rapaz, eu confiei de tal forma que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Confiei, depositei a minha fé naquilo que eu ouvi. Sabe, esse fervor que nós temos quando nós nos convertemos, ao passar do tempo, a gente começa a se acomodar, irmão. E a gente parece que esquece, né? Aquele tempo, aquele fervor, quando você era mais, sabe, se dedicava mais tempo para o Senhor, queria estar o tempo todo orando, queria estar o tempo todo jejuando, queria estar o tempo todo dentro da igreja. Parece que você vai, ao longo dos anos, vai passando e você vai se acomodando, né? Aí raciaste espiritual demais, não preciso mais de Deus. Quando eu precisar, eu bato na porta e Ele aparece. Sabe, tem coisa, irmão, na minha vida que eu sinto falta da minha época de conversão. No sentido de ativo. Às vezes eu quero fazer coisas e algumas circunstâncias se levantam que é normal, não tem nada a ver com pecado, não. Às vezes eu sou um cara muito ocupado, eu trabalho, tenho família, minha esposa sai para o trabalho, eu tenho que ficar com meus filhos em casa, minhas filhas pequenas. Sabe, e às vezes quando eu estou em casa, eu queria estar fazendo tantas coisas. Eu queria estar no evangelismo, eu queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo aquilo, sabe? Sempre naquela confiança de que o Senhor vai prover todas as coisas. E às vezes eu vejo pessoas que têm tempo disponível para o Senhor, irmão. E desperdiça. Aí quando eu começo a pensar assim, dessa forma antes, aí Deus fala comigo assim: você não é mais um cara solteiro. Você é um cara ocupado. Ele começa a trazer algo que vai consolar o meu coração. E eu digo, tá bom, pai, se o Senhor está dizendo, está dito. Um amigo meu que diz, né? Já disse, está dizido. Mas, irmão, isso é aprender a confiar em Deus. Sabe, nós estamos com uma obra aqui na nossa igreja, que a gente começou com a oração. Tem sido uma bênção. Eu tive aqui sexta-feira, foi tão gostoso, irmão. Sabe, aquele tempo de consagração aqui, de se derramar. Um se ajoelha ali, o outro se ajoelha aqui, o outro toca um violão aqui, o outro chora bem acolá, mas tudo com o mesmo propósito. Ah, Senhor, confiamos em Ti, Pai. Confiamos na provisão. Senhor, nós cremos, Pai, em um espaço maior. Queremos pessoas chegando, Pai amado, nesse lugar. Começamos a declarar palavras nesse lugar. Talvez quem não vive pela fé, que escute a gente, ache que nós somos pessoas doidas, idiotas, sem noção. Mal sabem eles com quem nós estamos falando, irmão. Mal sabem eles quem é o nosso Pai. Mal sabem eles o que o nosso Pai pode fazer, irmão. Nós precisamos, sabe, irmão, voltar assim para esse estágio de confiança, sabe? De se deleitar no Senhor, sabe? De descansar no Senhor. Sabe, muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, entregamos as coisas a Ele, né? Para Ele resolver, daqui a pouco a gente está tomando de volta. Como é isso, Rodrigo? Às vezes a gente pede para alguém orar por alguma coisa, por exemplo, né? Rapaz, ora por mim, por esse... Estou passando por um problema de enfermidade, estou passando por um problema financeiro, estou passando, sei lá, qualquer problema, ore por mim. Meu irmão, eu aprendi que quando nós oramos a oração da fé, eu não preciso repetir mais ela. Então, bote uma coisa na sua cabeça. Se você chegar aqui para mim e dizer assim, Rodrigo, ora para mim, para que uma porta de emprego seja aberta. Vou usar um exemplo bem simples. Eu vou orar por você, irmão, vou orar a oração da fé. Eu não vou orar uma oração de consagração com dúvida da vontade de Deus. Eu vou orar porque a vontade de Deus é que você seja abençoado, irmão. Olha só, você é um crente, trabalhando, sendo dizimista na casa do Senhor, espero eu, né, ofertando. Deus não vai querer isso, não? Claro que vai, irmão.
suprir tuas necessidades, tu ser uma pessoa independente financeiramente, claro que vai. Então eu não vou orar, Senhor, se for da tua vontade, abençoa esse jovem aqui com trabalho. Não, Pai, abre uma porta para ele, Pai. Que ele entenda que é o Senhor, Pai, que supre todas as necessidades dele, em nome de Jesus. Aí o santo sai de perto de mim, chega para o outro ali, olha para mim, o Senhor abrir uma porta de emprego. Eu digo para você, isso é confiança em Deus, irmão? Você diz que confia em Deus, pede uma oração, eu oro, você entrega a Deus. Aí daqui a pouco você pega de volta o problema. Aí deixa eu ver, antes ora por mim. Aí daqui a pouco antes ora por você, cancela a oração que foi feita. Aí daqui a pouco tu vai, não chegou como tu queria. Aí tu vai para o outro, ora, cancela a oração e fica, né? Aí as coisas não dão certo na tua vida, aí tu fica frustrado. Sabe? A oração feita com fé, meu irmão, ela tem um fim proveitoso. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O que falta em nós? Confiança. Quero terminar. Aleluia. Então você precisa aprender, irmão, a confiar no Senhor. Confiar no Senhor vai muito além mais da nossa imaginação, porque quando confiamos em Deus, nós descansamos por completo nele. Somos dotados de sabedoria, de livre-arbítrio, podemos nos encher de conhecimentos naturais, de sabedoria humana, mas o conselho que temos da parte das Escrituras é não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, nos nossos conhecimentos humanos, nos nossos entendimentos humanos, porque muitas vezes o nosso entendimento humano ele vai envolver as nossas emoções, a nossa alma. E a palavra que nós lemos é: confia no Senhor de todo o teu coração. Você precisa depositar a sua confiança em Deus. Se a sua confiança não está, irmão, ainda no Senhor, você precisa rever e voltar a confiar. Não deixe, meu irmão, que os seus dias acabem como os dias do rei Salomão, que foi um cara que começou bem, foi um cara que escreveu isso que eu estou lendo, mas o fim da vida dele foi trágica. Há quem coloque em dúvida a salvação de Salomão. Não é o caso da nossa ministração. O que eu quero trazer e finalizar é: confia no Senhor, irmão, de todo o teu coração, sabe? Se desarma de si mesmo. Sabe, você só é alguma coisa porque Deus te fez assim. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não é nada. Existe uma diferença muito grande de uma pessoa em Deus e uma pessoa fora de Deus. Eu não concordo com uma pessoa que tem Deus e diz: eu não sou nada, eu sou um verme, eu sou uma mosca aleijada, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, com Deus você não é isso. Sem Deus você é. Com Deus você é mais que vencedor. Com Deus você é filho de Deus. Com Deus você pode todas as coisas. Com Deus você pode crer, você pode falar, confessar, crer, confiar, receber. Estão comigo? Eu queria chamar os meninos. Os meninos não, os ministros. Hoje eu passei. Pode falar, minha querida. Problema. Exatamente. Tem tudo a ver com o que o senhor está pregando. Meu carro vinha ali na Padre Valdivino e ele parou. Parou de um jeito que não tinha pisca-alerta para dizer que estava no prego. Aqueles carros buzinando, e eu imaginei. Meu Deus do céu, não vai passar nenhum aluno da escola aqui, porque hoje eu saio de lá quase 12h40. Você já tinha ido embora, Sim. né? Aí eu disse: meu Deus, não vai passar a Simone, bora perto lá de casa, vai passar o pastor Rodrigo, já sai ninguém, porque os alunos já foram embora. Aí a Carol disse: tinha um alicate. Eu disse com o alicate, mas o negócio que ela estava, por mais que eu tivesse a força do Hulk, eu não consegui fechar